Na vastidão impenetrável da alma humana, onde as sombras persistem e a realidade se distorce, existe um conto, um sussurro carregado pelos ventos e enraizado nos recantos mais profundos do inconsciente coletivo, sobre criaturas que desafiam o tempo e a compreensão. Esses seres, surgidos não apenas do medo, mas da essência mais primitiva do terror, emergem como espectros de um pesadelo compartilhado, personificações de forças que transcendem a razão e dissolvem a tênue barreira entre o real e o imaginário. Nascidas do caos, da tragédia e do horror primal, essas entidades não apenas habitam as trevas. Elas são as trevas, materializando-se como reflexos grotescos dos piores medos da humanidade. O Creeper e o Wendigo não são apenas monstros, são testemunhas do abismo que reside em cada ser humano, do horror ancestral que assombra as florestas, as estradas desertas e as noites sem fim. Eles são lembretes de que, mesmo no avanço da civilização, os medos mais antigos continuam a nos perseguir, dançando nas sombras de nossas mentes. O Creeper, uma abominação que caminha entre os vivos como uma sentença perpétua, é uma criatura de precisão cruel e propósito sombrio. Ele desperta ciclicamente, rompendo o frágil véu de segurança que os humanos constroem ao seu redor, para caçar e saciar uma fome que não conhece limites. Sua existência desafia as leis naturais, transformando as vítimas em partes de sua monstruosidade, enquanto deixa em seu rastro uma trilha de horror e desolação. Por outro lado, o Wendigo, um espírito da fome eterna e do desespero, vagueia pelas florestas geladas, sua forma deformada e assombrosa, refletindo a corrupção que consome tanto o corpo quanto a alma. Sua lenda, enraizada em culturas antigas, é um aviso contra os excessos da ganância, do isolamento e do abandono da humanidade em momentos de desespero. Ele é o eco do pecado transformado em carne, um arauto do vazio que reside no coração do homem quando a esperança se dissolve. Essas criaturas, ainda que distintas em origem e propósito, compartilham uma essência aterradora. Elas personificam o terror do desconhecido, aquele que não pode ser derrotado, apenas sobrevivido. Suas presenças são como rachaduras na estrutura da realidade, permitindo que o inimaginável penetre em nosso mundo, rasgando a sanidade e deixando cicatrizes que nunca se fecham. E assim, enquanto o vento uiva e as sombras se alongam, as histórias do Creeper e do Wendigo continuam a ser contadas, não apenas como mitos ou lendas, mas como advertências, um lembrete de que há forças no mundo e dentro de nós mesmos que não podem ser compreendidas ou controladas, apenas temidas. Pois nas profundezas da noite, quando o silêncio é quebrado por murmúrios e passos que não têm dono, é ali que eles habitam. É ali que o desconhecido se torna carne e o pesadelo desperta. O Creeper, uma abominação de carne e malevolência, não é apenas uma criatura, mas uma calamidade que ressurge periodicamente, um espectro de terror que desafia tanto a razão quanto a compreensão. A cada 23 anos, ele desperta de um sono ancestral e emerge das sombras para vagar pela terra durante 23 dias. A eternidade de sua fome concentrada nesses momentos breves, mas devastadores. Como uma maldição viva, seu ciclo de aparecimento não é mero acaso, mas uma ordem sombria, uma dança fatal entre predador e presa. Sua fome é insaciável e precisa, e sua escolha por carne humana parece ser guiada por um senso macabro de propósito, como se enxergasse nas vítimas não apenas alimento, mas peças de um destino inevitável. Dizer que o Creeper caça seria um eufemismo. Ele orquestra. Ele não é movido pelo instinto bruto de um animal selvagem, mas por uma mente perversa e calculista que transforma a própria perseguição em um jogo aterrorizante. Há um prazer implícito em suas ações, um gozo mórbido ao assistir suas presas sucumbirem ao desespero e à impotência. Sua forma física, longe de ser natural, é uma aberração que desafia a lógica biológica, a evidência de um ser que transcende as leis naturais. O Creeper é um mosaico vivo de partes roubadas, cada uma escolhida e incorporada em sua carne grotesca para garantir sua longevidade. Seu corpo é ao mesmo tempo um monumento e uma profanação,
uma tapeçaria macabra de fragmentos humanos unidos por uma força incompreensível. Seus olhos, dois abismos sombrios que parecem sugar a própria luz, brilham com uma inteligência cruel e sobrenatural. Eles não apenas veem, mas vasculham, escavam os medos mais profundos de suas vítimas. Seu sorriso, uma deformidade grotesca de dentes cerrados, não é apenas uma expressão, mas uma ameaça silenciosa, um lembrete de sua natureza predatória. Quando ele aparece, não há palavras. Há apenas o som sufocante da respiração acelerada e o silêncio carregado de uma morte iminente. Foi durante uma jornada aparentemente trivial pelas estradas desertas da Flórida que Derry e Trish Jenner encontraram o Creeper, selando seus destinos em um instante que parecia banal, mas que logo se transformaria em um pesadelo indescritível. A estrada, ladeada por campos abandonados e um céu opressivamente vasto, parecia se estender para sempre. O calor da tarde trazia consigo uma inquietação invisível, uma pressão quase palpável no ar. E então veio o som, um rugido mecânico que parecia emergir do próprio inferno. O caminhão antigo e enferrujado aproximava-se como uma fera mecânica, um arauto da destruição iminente. A perseguição não foi apenas física, foi psicológica. O caminhão parecia movido por uma malevolência própria, acelerando com uma fúria implacável, sua carcaça emitindo rangidos metálicos que ecoavam como gritos distantes. Quando finalmente ultrapassou os irmãos, parecia um alívio fugaz, mas o verdadeiro horror apenas começava. Mais adiante, a visão de uma igreja abandonada revelou um cenário ainda mais sombrio. O caminhão, agora imóvel, parecia uma fera, adormecida, enquanto o motorista, ou o que quer que fosse, descarregava corpos envoltos em panos ensanguentados em um buraco sombrio que parecia não ter fundo. O cheiro de decomposição enchia o ar. Um prenúncio do que estava por vir. Dominados pela curiosidade e pelo instinto humano de entender o incompreensível, Derry e Trish retornaram ao local, cruzando o limiar do terror. Sob a igreja, eles descobriram o covil do Creeper, um mausoléu que desafiava a razão. As paredes, decoradas com corpos cuidadosamente posicionados, formavam um mural grotesco, um testemunho da fome insaciável da criatura e de sua necessidade perturbadora de preservar as vidas que ceifava. Cada cadáver, cada fragmento, era uma obra de arte macabra, um lembrete tangível da dor e do sofrimento que o Creeper infligia. Derry, movido por uma mistura de horror e fascinação, encontrou o destino mais cruel. Capturado pela criatura, ele foi levado para um destino pior que a morte. Quando seu corpo foi finalmente encontrado, a cena era um pesadelo encarnado. Seus olhos haviam sido arrancados, o crânio aberto como se fosse um objeto de estudo, cada pedaço de seu corpo transformado em um troféu da fome do Creeper. Ele não era mais um indivíduo, era um fragmento do monstro, uma parte inseparável de sua existência amaldiçoada. O Creeper não deixa apenas corpos em seu rastro, mas um rastro de desespero e insanidade. Ele é mais do que uma criatura, um evento, um fenômeno que espreita a margem da compreensão humana. Cada reaparição é uma lembrança de que o terror verdadeiro não pode ser contido ou derrotado, apenas suportado até que, finalmente, ele desapareça novamente, apenas para retornar no próximo ciclo de horror eterno. Enquanto o Creeper representa uma inteligência metódica e maligna, um predador astuto que brinca com o desespero de suas vítimas, o Wendigo emerge das profundezas do folclore como a personificação pura da fome primal e do desespero humano. Ele não é apenas uma criatura de pesadelo, mas uma manifestação viva das consequências mais sombrias da necessidade, da ganância e da decadência moral. Suas raízes mergulham nas lendas indígenas das tribos algonquinas, onde é descrito como uma antítese grotesca da vida, uma figura que desafia o equilíbrio natural e encarna o horror do vazio existencial. A aparência do Wendigo é um testemunho de sua condição amaldiçoada. Esquelético e desproporcional, ele exibe um corpo que parece prestes a se romper sob o peso de sua própria existência. Sua pele, cinzenta ou pálida, é esticada tão firmemente sobre os ossos que revela cada curva e fissura de sua anatomia monstruosa. As costelas projetadas lembram os ferros de uma jaula.
aprisionando a fome insaciável que consome sua alma. Os olhos do Wendigo, vazios e brilhantes, são como buracos negros na vastidão do universo, não apenas observando, mas absorvendo tudo ao seu redor, refletindo a morte e o abismo que habita dentro dele. A cabeça da criatura é uma fusão aterrorizante entre humano e animal, carregando em si a essência dual de sua natureza. Galhadas retorcidas e deformadas brotam de seu crânio, curvando-se como raízes que se alimentam do desespero impregnado nas florestas congeladas. Cada curva dessas galhadas parece pulsar com uma energia sombria, como se guardassem os gritos das almas que ele devorou. Sua boca, grotescamente alargada, está sempre aberta, exalando um hálito que cheira à morte e à corrupção. Não é apenas uma boca física, mas uma entrada para o vazio, a fome que nunca cessa, a necessidade de consumir o que nunca poderá saciar. As histórias de sua origem são tão assombrosas quanto variadas, cada uma carregando lições sobre a fragilidade humana e os perigos do desequilíbrio. Em algumas versões ele era um homem comum, lançado à beira da loucura por um inverno implacável, onde a fome o levou a cruzar o limite final da moralidade, consumir a carne de seus companheiros. Ao saciar sua necessidade desesperada, ele renunciou à humanidade, tornando-se um monstro condenado a repetir eternamente esse ato abominável. Em outras versões, ele era um guerreiro poderoso e orgulhoso, que buscava força acima de tudo e fez um pacto sombrio, sacrificando sua humanidade em troca de um poder que veio acompanhado da maldição da fome eterna. Esses contos ecoam não apenas como advertências, mas como reflexões sombrias sobre a natureza destrutiva da ambição e do desespero. O Wendigo é mais do que apenas força e aparência aterrorizante. Ele é um caçador cruel e astuto, usando sua inteligência anômala para enganar suas vítimas. Ele possui a habilidade perturbadora de imitar vozes humanas, chamando por ajuda como se fosse uma pessoa perdida nas profundezas da floresta. Aqueles que sucumbem a esses gritos são atraídos para seus braços famintos, apenas para perceber, no momento final, o erro fatal que cometeram. Mas o Wendigo não se contenta em consumir apenas corpos. Ele devora almas. As vítimas não são apenas mortas, mas despidas de sua essência, aprisionadas no abismo insaciável que alimenta a criatura. Sua presença nunca passa despercebida. A natureza parece reagir ao Wendigo com medo primitivo. Ventos gélidos e tempestades de neve acompanham seu rastro, como se o próprio mundo tentasse esconder seus horrores sob o véu do inverno. O silêncio que o precede é absoluto, um vazio carregado que prenuncia sua chegada e congela o sangue daqueles que ousam se aventurar em suas terras. O Creeper e o Wendigo, embora distintos em origem e natureza, são dois lados de um mesmo pesadelo. Ambos personificam horrores que vão além da carne e do físico, tocando nas profundezas da psique humana. O Creeper, com sua malícia calculada e inteligência predatória, é um lembrete de que o mal pode ser metódico e racional, enquanto o Wendigo é o caos primal, a fome que desafia a lógica e expõe as fraquezas do espírito humano. Juntos, eles simbolizam o terror absoluto, o medo do conhecido e do desconhecido, do controle e da perda total de si mesmo. Ambos transcendem o simples ato de matar, tornando-se entidades que perpetuam o desespero e a destruição. Suas histórias ecoam como advertências, lendas sussurradas ao longo das gerações. O Creeper, com seu ciclo interminável de aparição e carnificina, e o Wendigo, com sua fome eterna que devora corpos e almas, permanecem como lembretes aterradores da fragilidade humana. Enquanto o vento uiva e a escuridão cobre o mundo, eles esperam. Não importa quanto tempo passe, o terror que representam nunca pode ser apagado. Há horrores que não podem ser derrotados, apenas enfrentados, suportados e, inevitavelmente, temidos para sempre.